Bem-vindo à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninauaman e este é o nosso podcast. Gostaria de agradecer por se juntar a nós hoje. O meu sonho é que sejamos uma igreja organizada para amar e servir, e espero que esta mensagem o inspire e motive a dar o próximo passo em sua jornada com Cristo. Esta é uma série de 21 episódios, onde leremos juntos o livro Primeiro o Reino, de Josanã Alves. Capítulo 11. Conhecimento que leva à ação. Parece uma contradição dizer que não há descanso para a alma, exceto que se encontra em serviço contínuo e dedicado, mas isto é verdade. Ellen G. White. Milhões de cristãos professos falam como se Cristo fosse real, mas agem como se ele não fosse. A. W. Tozer. Gosto de imaginar alguém perguntando à viúva: por que você fez isso? Como foi capaz de fazer um sacrifício tão grande? Também gosto de imaginá-la respondendo: simplesmente não pude evitar. No capítulo anterior, vimos que a oferta da viúva foi uma resposta ao amor que ela tinha pela causa. A história da viúva nos ensina que o amor pela causa de Deus é proporcional a quanto nos envolvemos com ela. Podemos dizer que amamos a causa de Deus, mas o envolvimento e a entrega a ela é a real prova desse amor. O reformador Martinho Lutero morava com um grande amigo em um mosteiro na Alemanha. Ambos tinham as mesmas crenças sobre a fé cristã. Os dois expressavam um forte amor pela causa da verdade. Contudo, enquanto Lutero decidiu travar a guerra em nome da reforma, seu amigo preferiu permanecer no mosteiro, orando e intercedendo por ele. Certa noite, aquele amigo teve um sonho. Viu um campo sem fim que parecia tocar o horizonte. A seara estava pronta para a ceifa. Também viu um homem tentando colher sozinho toda a provisão do campo. Uma tarefa impossível. Logo conseguiu enxergar o rosto do trabalhador solitário, Martinho Lutero. O sonho lhe ensinou uma grande verdade. Deveria deixar de apenas orar por seu amigo e começar a trabalhar com ele. Talvez você tenha palavras convincentes sobre quão importante é a causa de Deus. Talvez consiga fazer um excelente sermão sobre a importância dela ou citar vários exemplos do que ela significa na vida de muitas pessoas. Mas acredite, isso não significa nada até que você se envolva completamente com ela. A simplicidade da viúva nos ensina que mais importante do que fazer algo grande é fazer algo. Por isso, um bom termômetro de como está a nossa vida cristã é percebermos como está nossa entrega e nosso sacrifício pela causa de Deus. Ellen White expressou isso com as seguintes palavras: é esta a linguagem de seu coração? Sou completamente teu, meu Salvador. Pagaste o resgate por minha vida. E tudo o que eu sou, ou ainda espero ser, é teu. Ajuda-me a adquirir recursos, não para gastá-los de forma imprudente, nem para satisfazer a vaidade, mas para usá-los para a glória do teu nome. Deveríamos orar assim todos os dias. Essa oração nos ajuda a compreender 3 pontos importantes. Primeiro, sou teu, não meu. Pertenço a ti, não a mim. O que tenho e terei é teu e não meu. O que sou e serei é teu. Segundo, és meu Salvador e pagaste o resgate por minha vida. Essa é a principal motivação do servir. Não sirvo pelos aplausos, pelo apoio recebido, mas como resposta à salvação que Deus me outorgou. Terceiro, ajuda-me a adquirir recursos que sejam usados para a glória do teu nome. Aqui está o aspecto prático. Podemos passar a vida toda teorizando nos pontos 1 e 2, mas esse terceiro aspecto é a ação e o resultado da verdadeira compreensão dos 2 primeiros pontos. Na verdade, se não há ação concreta, é porque realmente não entendemos o que significa ser totalmente de Deus e ter sido salvo da condenação. Então, se eu perguntar, quanto você ama a causa de Deus? Como você responderia? A melhor maneira de responder não é com palavras, mas com uma vida completamente dedicada e envolvida com a obra de Deus. Precisamos entender que esse é um teste evidente de nosso discipulado cristão.
Leia com atenção a seguinte citação: não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Em outras palavras, a verdadeira conversão é vista no envolvimento e comprometimento com a missão de Deus. Esse texto não deve ser usado para medir e avaliar a conversão da pessoa que está a meu lado. Ele deve ser usado para avaliar a veracidade de minha conversão. Uma coisa precisa ficar clara quanto a esse ponto. A causa de Deus não é apenas o que acontece na igreja. A obra de Deus acontece em todos os lugares e em todo o tempo. Um de nossos grandes problemas como cristãos é achar que se envolver 4 horas por semana no culto é tudo o que Deus espera de nós. A obra de Deus continua acontecendo quando vamos à padaria, ao mercado, ao trabalho, ao parque, etc. Como cristãos, precisamos estar sempre alertas e dispostos a cumprir o chamado de Deus para a salvação. Por isso, a melhor maneira de se envolver com a totalidade da obra de Deus é entender que o cristão deve ter um ministério e uma missão. Ministério é aquilo que acontece na igreja, e missão é aquilo que acontece em grande parte fora dela. É claro que as atividades realizadas na igreja também cumprem a missão, mas precisamos entender que a maior parte da missão acontece no dia a dia, fora das paredes da igreja. Na igreja existem diversos ministérios como recepção, música, aventureiros, desbravadores, jovens, assistência social, pregação, etc. Todos devem se envolver de alguma maneira com os ministérios e ajudar a mantê-los financeiramente. Mas além de um ministério, devemos ter uma missão e também precisamos nos envolver com ela e investir nela. Alguns têm a missão de distribuir livros missionários, outros de dar estudos bíblicos, outros de alimentar famintos, etc. Tanto o ministério quanto a missão têm um único objetivo: salvar. Nada do que fazemos deve ter outro objetivo. Se cantamos, recepcionamos, dirigimos um clube de desbravadores, entregamos cestas básicas ou damos estudos bíblicos, tudo deve ser feito com a clara intenção de levar pessoas a conhecer e a se entregar ao Salvador. Talvez você esteja envolvido apenas com um ministério na igreja e o desânimo esteja tomando conta da sua vida espiritual. Diante disso, envolva-se urgentemente com a missão de alcançar pessoas que estão fora da igreja. A missão de ir por todo o mundo pregando o Evangelho não nos foi dada pela incapacidade do céu em realizá-la. Ao contrário, o céu faria infinitamente melhor do que nós. A missão nos foi confiada porque Deus sabe que esse é o único meio de crescermos em graça. Afirmar que envolver-se com a missão é o único meio de crescer em graça parece forte para você? Então permita-lhe apresentar uma citação inspirada por Deus. O único meio de crescer em graça é achar-se interessado em fazer exatamente a obra que Cristo nos ordenou fazer. Alguns minutos antes de escrever este capítulo, eu estava estudando a Bíblia com um amigo. Ele é um empresário que tem todo o seu tempo tomado por reuniões e negócios, mas a cada semana está reservando 2 horas para estudarmos a Bíblia. Ele está muito interessado em conhecer a verdade e a vontade de Deus. No momento, estou estudando a Bíblia com outras 18 pessoas. Eu amo dar estudos bíblicos, mas confesso que nem sempre as pessoas chegam ao batismo ao final dos estudos. Em mais de uma ocasião, a pessoa desistiu do estudo bíblico antes de terminá-lo. O que quero dizer ao revelar isto é que não sei o que irá acontecer com as pessoas com quem estou estudando a Bíblia, mas sei exatamente o que acontece comigo depois de cada estudo. Sei exatamente o que sinto quando, vez após vez, falo do poder da Bíblia em minha vida. Não posso explicar com palavras, mas sei o que sinto cada vez que apresento estudos sobre o poder da oração. Não tenho noção de quantas vezes me emocionei ao dar o estudo bíblico sobre quem é Cristo para mim. Talvez a melhor maneira de explicar seria dizer que estou crescendo em graça. Você entende? Isso moveu a entrega da viúva. Isso deve mover a minha e a sua vida.
Envolver-se com a missão traz renovação à vida espiritual. Podemos resumir este capítulo pontuando as 3 coisas que irão acontecer quando amarmos profundamente a causa da cruz. Primeiro, iremos nos envolver com a missão de Deus, não importa que tipo de sacrifícios isso implique. Segundo, nossa vida espiritual será renovada com esse envolvimento. Terceiro, não importa o tamanho do sacrifício feito pela causa de Deus. Ao olharmos para a cruz do Calvário e entendermos o que nos foi ofertado lá, toda a nossa entrega perderá completamente o significado. Ninguém consegue sentir orgulho do que faz pela causa de Deus quando está aos pés da cruz. Por outro lado, ninguém conseguirá deixar de fazer seu máximo pela causa ao olhar para o máximo de Deus oferecido por nós no Calvário. Em 1857, o Dr. David Livingstone foi convidado para receber uma homenagem e falar aos alunos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ele havia deixado uma vida próspera na Europa para se dedicar à pregação do Evangelho no continente africano. Ao colocar-se diante dos alunos, ele não passava de um homem magro e delgado, que havia sido acometido 31 vezes pelas terríveis febres africanas e que tinha um braço descansando em uma tipóia depois de um encontro com um leão. Naquele momento, o humilde servo era recebido como herói por toda a Inglaterra. Diante dos alunos atentos, ele disse as seguintes palavras: "O povo fala do sacrifício de eu passar tão grande parte da vida na África. Será sacrifício pagar uma pequena parte dessa dívida que nunca podemos liquidar do que devemos fazer ao nosso Deus? É sacrifício aquilo que traz a bendita recompensa de saúde, o conhecimento de praticar o bem, a paz de espírito e a viva esperança de um glorioso destino? Longe esteja tal ideia, digo com ênfase. Não é sacrifício, nunca fiz sacrifício. Não devemos falar de nossos sacrifícios ao nos lembrarmos do grande sacrifício que fez aquele que desceu do trono de seu Pai nas alturas para se entregar por nós." A maneira como usamos o tempo, o corpo e os recursos financeiros é um claro testemunho de quanto amamos a causa de Deus. A regra é simples. Precisamos amar a causa de Deus mais que nossa própria causa. Quero convidar você a fazer a seguinte oração: Senhor, coloca hoje alguém em meu caminho com quem eu possa compartilhar teu amor e tua verdade. Creio que essa é a oração que Deus sempre responde. Faça o teste. Este capítulo teve a narração de Roseli Stafsky.